Olá a todos, me chamo Lucas Lopes Almeida e vou falar sobre as briófitas nesse vídeo hoje. Discente, Lucas Lopes Almeida docente, Lidiane na licenciatura em Biologia componente curricular, Sistemática Vegetal. As briófitas são o primeiro grupo de plantas, consideradas como as mais simples entre as 4 subdivisões do reino Plantae. Por conta disso, elas são as primeiras a serem estudadas. A partir delas, conseguimos observar a evolução dos próximos seres, identificando o surgimento de características importantes, como os frutos, as sementes e as flores. Características das briófitas. São plantas avasculares, têm rizoide, cauloide e filoide, habitam, normalmente, ambientes terrestres úmidos. Reprodução possui alternância de geração. Os musgos são plantas pequenas e sem sementes que normalmente se desenvolvem em locais úmidos e sombreados. Existem mais de 10.000 espécies, ou tipos, de musgo no mundo inteiro. Ao contrário da maioria das outras plantas, os musgos se reproduzem por meio de células chamadas esporos, e não por sementes. Uma estrutura semelhante a um caule produzir libera os esporos. Ao pousar em uma superfície úmida, que pode ser solo, madeira ou rocha, o esporo se transforma em uma estrutura baixa e ramificada que se espalha. A partir dessa parte baixa da planta, nascem brotos, que produzem células sexuais, masculinas e femininas. Quando 2 células sexuais se juntam, geram um novo caule produtor de esporos. Novos musgos também podem se desenvolver a partir de musgos mais velhos. As hepáticas, hepatopitas, são uma divisão de plantas briófitas e inclui mais de 9.000 espécies. O seu nome foi atribuído na Idade Média e deve-se ao facto de, em alguns gêneros, o gametófito ter uma forma lobada semelhante ao fígado. São normalmente plantas pequenas. O gametófito das hepáticas, ao contrário do gametófito dos musgos, desenvolve-se a partir do esporo sem que se forme um protonema. Pode ter a forma de talho e geralmente lamelar. Caracteristicamente, as hepáticas não têm estomas, embora algumas espécies existam poros na epiderme, mas sem verdadeiras células guardas. As hepáticas desenvolvem-se em habitats terrestres úmidos, sendo algumas aquáticas. São abundantes nas zonas tropicais e subtropicais, em regiões muito chuvosas ou com grande teor de umidade. Os antóceros fazem parte do gênero Anthoceros, que formam a divisão Anthocerotopita, que é um pequeno filo de plantas não vasculares. Possuem uma distribuição natural quase cosmopolita, ou seja, estão presentes em múltiplos biomas, embora prefiram regiões com abundância de umidade, ou pelo menos com elevada umidade do ar. Possuem características comuns com os musgos e hepáticas, devido a apresentar uma alternância de gerações na qual o gametófito haploide persistente é a parte mais visível e duradoura do ciclo de vida. E também com seus talos gametófitos laminares, achatados que crescem rente ao solo. São caracterizados pelos esporófitos filamentares, alongados eretos sobre os talos, porém a filogenética entre eles é relativamente distante. Os membros da divisão Anthocerotopita foram considerados como pertencentes a uma classe da antiga divisão Bryophyta Bryophytus. Porém, com o desenvolvimento da biologia molecular e da cladística, demonstraram que o antigo agrupamento taxonômico dos briófitos era parafilético, o que levou em consequência que os musgos foram colocados na divisão Bryophyta, as hepáticas na divisão Marchantiophyta, ficando os antóceros numa nova divisão, a divisão Anthocerotopita. Em relação à reprodução, são extremamente dependentes da água. Isso ocorre por conta de sua dominância particular, que é feita pela fase do gametófito. O gametófito tem as seguintes características: podem ter sexo separado, clorofilado, possui gametas haploides. Seu uso econômico é limitado, sendo o gênero Sphagnum o mais utilizado para enfeitar vasos e condicionar o solo. Este gênero também é utilizado em países do hemisfério norte para a fabricação de combustível para substituir lenha e carvão.